gente vai falar um pouquinho de alguns aspectos no parto. Então, a gente sempre fala no pré-natal, quando a paciente está lá no terceiro trimestre, uma que ela tem que observar os movimentos fetais. É muito importante que na primeira hora após café da manhã, primeira hora após almoço, primeira hora após jantar, ela conte os movimentos fetais. Essa é uma maneira da gente saber se a vitalidade do feto está preservada. Então, se o feto mexer nessa primeira hora após refeição 6 vezes cada vez, é porque está tudo bem com o seu bebê. Então, essa é uma maneira da gente ver se a vitalidade está preservada. É uma maneira da paciente sentir segurança em relação à vitalidade do seu nenê. E daí, se tiver alguma modificação dessas movimentações, ela deve comunicar ao seu médico. Outra coisa que a gente fala sempre é se ela tiver um sangramento. Se ela tiver um sangramento pequeno, muitas vezes pode ser da dilatação do colo do útero. Se for lá no termo da gestação, tudo bem. Normalmente sai um muco, que a gente chama de tampão mucoso, que é tipo um catarro misturado com sangue lá no final da gestação. É muito comum de sair uma semana, 10 dias antes do parto. Mas se ela tiver um sangramento de verdade, pode ser que tenha uma placenta baixa, pode ser que tenha um descolamento prematuro da placenta, que é um aspecto grave. Então, nos sangramentos, no segundo, terceiro trimestre, em toda a gestação, não é normal sangrar. Se você tiver um sangramento, você deve procurar o médico, tá? Outra coisa em relação a romper bolsa. Romper bolsa, normalmente a gestante identifica o rompimento da bolsa facilmente, porque escorre água pelas pernas e aonde ela está sentada ou deitada, molha tudo, molha as roupas que ela está vestindo. Então é fácil de identificar, mas algumas vezes tem rompimentos mais altos da membrana, altos que a gente fala, mais longe do colo do útero. E daí tem só uma perdazinha de líquido. Essa perda não é tão importante e ela deve ficar atenta se começar a ter ficar úmida as suas roupas íntimas. Ela deve também comunicar ao médico. Se ela tiver alguma dúvida, se ela teve perda de líquido ou não, ela deve comunicar ao médico. Essa rotura da bolsa, ela não necessariamente ela é antes de entrar em trabalho de parto. Nas novelas, nos filmes, muitas vezes aparece que a paciente está lá sem dor, sem nada e de repente rompe bolsa. Não é o mais comum. O mais comum é romper bolsa durante o trabalho de parto. E o trabalho de parto ele se caracteriza por contrações regulares e dolorosas. Então a mulher começa a ter uma cólica a cada 10 minutos, endurece a barriga, como se tivesse uma dor que vem de trás para frente, abrindo a coluna dela, dura 30 segundos, 40 segundos no começo do trabalho de parto, aí lá no final vai durar 50 segundos, 1 minuto, e essa cólica vem e passa, e daí ela vem e passa regularmente. Então, Então a mulher teve sangramento, perda de líquido, começou a ter contrações regulares e dolorosas, ela deve ser orientada por um médico, deve entrar em contato com o obstetra dela ou procurar uma maternidade. Outro aspecto que deve ser ponderado é a realização de tricotomia no parto ou não. Então hoje antigamente se prescrevia para fazer tricotomia e fazer lavagem intestinal. Hoje já não é a prática. Não se faz nem a tricotomia. Se for realizar cesárea, se faz só a tricotomia na região da cesárea. Se for ser parto normal, só se os pelos foram muito grandes que se faz, se aparam esses pelos. Mas normalmente não se faz uma tricotomia completa igual se fazia antigamente.
A lavagem intestinal também não é necessária. Então, era muito desagradável para a paciente a realização da lavagem intestinal e hoje não é mais necessária a realização do flit enema, enteroclisma, lavagem intestinal. E a episiotomia, ela é uma indicação médica quando na rotura do períneo. Então, muitas vezes, existe a necessidade da episiotomia. Eu acho que a episiotomia não deve ser encarada como uma violência obstétrica, como algumas pessoas falam. A episiotomia, ela, às vezes, ela pode ser necessária. A maioria das vezes, a tentativa é que não se realize episiotomia, mas na iminência da rotura perineal. E às vezes você pode ter uma rotura perineal com rotura de esfíncter anal, até mesmo do reto. Às vezes a episiotomia pode proteger esse períneo, tá? Mas ela é feita com uma indicação médica, ela é feita conversado com a paciente se existe a necessidade ou não da sua realização e é o momento da sua realização realmente é agudo, é ali no momento do nascimento. Mas a maioria das vezes é hoje conseguido evitar a episiotomia. Também em relação ao parto, pode existir o parto normal, o parto cesárea, mas existe o vácuo extrator e existe o parto fórceps. Muitas vezes, esses dois partos cirúrgicos, eles podem ser respeitadas as suas condições de aplicabilidade e suas condições da sua realização, né? Eles bem indicados podem ajudar o feto e podem ajudar a gestante. É claro que existem contraindicações e indicações como todo procedimento médico.